Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou falando aqui de forma remota, né, que você resolveu umas coisas, mas hoje, né, como eu mandei lá no grupo, a gente precisou começar um pouquinho mais tarde hoje a aula, né? Hoje vai ser com o Jardel, não vai ser comigo. E hoje a gente vai estar iniciando a nossa segunda metade do curso, né? Vimos toda essa parte inicial de desde apresentar para vocês como é o Python, esse meio de Python, a gente vimos visualizações de dados, vimos alguns tipos de tratamento, como fazer análise exploratória. E vocês fizeram a primeira apresentação, né, que foi encerrada na semana passada. E antes de dar início ao tema de hoje, né, eu gostaria de querer passar um feedback geral para a turma, né, depois a gente passa o feedback individual, né? A gente fez uma tabela certinho, com certas variações, com os feedbacks que nós anotamos, mas tudo aqui seria passar um feedback geral para a turma, né? Até olhar aqui para que estou com duas telas, não vou olhar diretamente para vocês aqui agora. Mas, no geral, primeiramente, né, queria parabenizar todo mundo, né, pelo esforço e pela dedicação de montar todo esse trabalho, né, esse primeiro trabalho de análise e exploração de dados. Fiquei muito satisfeito, né? Acredito que o professor também compartilha dessa satisfação, né? Para mim, especialmente, particularmente falando, que período passado que eu fiz esse mesmo curso que vocês e hoje estou podendo auxiliar o professor, passar um pouquinho do conhecimento para vocês, então ver toda essa trajetória é bastante gratificante. É mais gratificante ainda ver que isso resultou de alguma forma com vocês, né? Então, mais uma vez, parabéns para todo mundo que apresentou, que tirou esse tempinho para poder montar seus trabalhos, né? E de uma maneira geral, eu percebi que todo mundo tem um bom entendimento do conceito fundamentais da análise exploratória, né? Como identificar patrões, como analisar distribuições, visualizar essas distribuições, né? E buscar, de forma visual, tentar explicar alguns insights, né? Muitos trabalhos eles apresentaram visualizações claras, trouxeram as ferramentas como Power BI também, né? Achei bastante interessante que utilizaram também essa ferramenta que até o Igor passou naquela aula de Storytelling, né? Então, muito legal o uso dessas ferramentas e é mais ou menos que uma vivência real que vocês vão utilizar, né? Se vocês pegarem aí, quem já tem curiosidade, alguma curiosidade de ver vagas de cientista de dados, né? Ver que não é só o Python que o cientista tem que saber, né? Ele tem que saber outras ferramentas, como SQL, que a gente vai passar aqui no curso também, o próprio Power BI. Então, essas ferramentas que auxiliam você no dia a dia, como tratar os dados, como entender esses dados e como visualizar esses dados, é bastante importante o cientista de dado ter esse conhecimento. Como todo o processo de aprendizado, né, temos alguns pontos de melhorias, né, isso é normal, não se sintam menos pesados por isso, nem menos de qualquer forma. É, no modo geral, achei que talvez o uso de alguns tipos de dados ou até mesmo a forma que foram apresentados tiveram algumas falhas, principalmente de como apresentar os gráficos ou até mesmo como apresentar os seus dados em si mesmo, né? Mas isso são coisas que a gente vai pegando com o tempo, quando mais trabalho nós vamos fazendo, quando mais dados vamos buscando, a gente vai entendendo melhor como fazer isso, né? Como tudo na vida, a gente só melhora de acordo com a prática. Mas sugiro, né, nos próximos trabalhos que vocês, né, no caso, é, peguem, possam pegar alguns tipos de dados diferentes, ou até mesmo trabalhar com esses dados que vocês apresentaram nessa primeira etapa, porque a segunda etapa agora a gente vai começar a olhar algumas questões de regressão, vamos ver o início de machine learning, né? Então, às vezes, os dados que vocês apresentaram podem ser interessantes de utilizar, mas nem todos os dados talvez sejam suficientes para fazer esse trabalho. Então, sugiro vocês buscarem mais dados, dê uma olhadinha no Kaggle lá, nos tipos de dados que eles apresentam, né? Que tem bastante dados interessantes e até mesmo trabalhos que vocês podem ver
voltados para essa área de machine learning, né? Então, mais uma vez, parabéns a todo mundo que apresentou, que teve essa dedicação aí. Fiquei muito satisfeito. Mais uma vez, são etapas, né? Bom, pessoal, são etapas que a gente vai tendo essa área de dados, então é muito legal ver que vocês puderam tirar pelo menos alguma coisinha que eu, o Igor e o professor já passamos aqui, o João também. Então, fico muito feliz, mais uma vez, parabéns, vou reforçar sempre, né? Acho que é sempre gratificante falar isso. E no próximo trabalho, né, sempre tento levar também uma consideração a parte do storytelling, né? Que ele também, análise exploratória de dados, não é só a gente mostrar os dados, a gente tem que, como tem acreditado, a gente tem que saber vender um peixe também. Então, são alguns pontos, né? Depois eu vou mandar de forma individual para cada um, que vocês vão poder ver com mais calma. A gente vai discutir também no particular, se vocês quiserem. Algumas dicas, algumas maneiras que a gente pode trabalhar esse tipo de dados, né? Eu sugiro, que é algo que me ajudou bastante quando eu fiz esse curso no período passado, busque no YouTube, tem bastante materiais de outros analistas de dados, que estão bastante tempo na área, que até foi uma forma também que eu utilizei para poder pegar criar meu próprio estilo de apresentação, vamos dizer, né? Que é bastante interessante. Eu até posso procurar esses canais para mandar para vocês lá como sugestões, que são canais que a pessoa pega trabalhos já realizados e destrincha ali do zero, né? Todo o trabalho, botando desse o storytelling, como eles fariam o storytelling, como eles trabalhariam os dados. Então, isso é algo que também pode ajudar todo mundo nessa nossa nova etapa aí dentro da área de dados, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Então, aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar dar uma ligadinha para ele, só para confirmar. Peraí. Olá, boa noite. E aí, Varride, desculpa o atraso. Aqui, ó. Ué, opa, vou compartilhar minha tela aqui, hein? Tá dando para ver minha tela? Tá compartilhando já? Ah, tá. Ok, tudo certo então. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, Varride, pelo convite de poder colaborar e ministrar uma das aulas dessa disciplina. Há bastante tempo eu fiz ela, gostei bastante. Por mim, eu faria todo o período. Conhecimento nunca é demais, ainda mais quando
a gente acaba entrando na indústria e essa parte tecnológica a gente não consegue acompanhar, porque fica só ali na fábrica, né? Aí já tem o pipeline todo bem definido, a gente não consegue se manter atualizado com as tendências novas. Então, por mim, estava sempre aí participando, ministrando, ou até sendo aluno de novo na disciplina. Pelo que acompanhei todo o período, tem alguma coisa nova, tem alguma coisa inovadora na disciplina. Enfim, antes de entrar no assunto, eu gostaria de também me apresentar mais um pouco, para quem não me conhece. Meu nome é Jardel, eu sou natural do Espírito Santo, mas cresci ali na região dos Lagos, numa cidade chamada Macaé. Aí em 2016 eu passei no vestibular da UERJ, vim estudar, fiquei ali fazendo engenharia mecânica, aí eu me formei, aí eu consegui, pouco antes de me formar, né, consegui fazer um estágio na Carese Pintura Automotiva, hoje se chama Pentanova, que ela é uma empresa que cuida da pintura dos caminhões da Volkswagen. Aí eu fiz um estágio na área da qualidade, e as minhas atribuições eram todas voltadas ali para o processo de pintura, né, o resultado final. Fazia uma varredura ali do que aconteceu durante a pintura das cabines, e a gente fazia um levantamento estatístico do que aconteceu de falha, sujeira, casca de laranja, algum retrabalho que não tinha ficado legal. Tem os estágios ali de pintura, KTL, Prime, polimento, acabamento, e a gente conseguia mapear em cada estágio o que acontecia. E no fim, gerar os KPIs, né? E também o dashboard de performance de cada área. Um dia teve muita sujeira e o outro não teve, por quê? Quais foram as causas? Ou então, algo que eu até achava interessante, a física na prática, né? Por que teve muita sujeira identificada nos caminhões pretos ou vermelhos, e nos brancos não teve. Aí entra toda a questão de física do espectro eletromagnético para atrair partículas, era algo assim bem interessante e legal. E eu também acabava tendo que fazer um levantamento de desempenho dos inspetores de qualidade, quem marcou mais, quem marcou o quê, porque um inspetor estava marcando menos do que os outros, era bem interessante. Aí, em 2022, um colega me chamou para participar do processo de estágio da Volkswagen, e era uma área mais voltada realmente para programação em relação a machine learning. Eu fiz o processo, passei, e durante o período que eu fiquei 2 anos de estagiário, eu fiquei desenvolvendo um sistema para identificar o comportamento de risco do motorista dentro do caminhão, para identificar se ele estava distraído, ou se ele estava com um comportamento de sonolência. Aí eu fiquei 2 anos desenvolvendo esse projeto, e esse ano ele vai ser implementado em todos os caminhões, todo o line-up, tanto pesado, leve. Lá na Volkswagen tem uma competição de projeto de estágio, aí o meu participou e eu fui contemplado. Aí, graças a essa proeza, eu consegui ser efetivado direto para engenheiro. E hoje, além das atividades relacionadas à inteligência artificial e análise de dados, como o Vahid falou, também trabalho com software embarcado. Infelizmente, a nossa região ainda não tem um investimento, não tem pessoas dedicadas a trabalhos com data science, com banco de dados e com inteligência artificial. É algo novo ainda, principalmente em algumas montadoras que vem tudo de fora, né? Então a gente só faz o deploy. Então as minhas atividades hoje ficam mais distribuídas entre 75% aí para software embarcado, onde a gente utiliza MATLAB Simulink, e 25% aí para a área de inteligência artificial. Eu vou até mostrar alguns exemplos aqui de algumas atividades para, não sei, talvez inspirar vocês um pouco. Vou só trocar de tela aqui rapidinho. Vahid, se tiver alguma coisa a acrescentar, corrigir. Bom, estão conseguindo enxergar minha tela ainda? Bom, aqui vocês podem ver, essa apresentação eu fiz para o Mundo Senai. A Volkswagen ela tem uma parceria também com o Senai hoje, chamada Code School, que ensina programação para pessoas com vulnerabilidade social. Aí eu até ministrei algumas aulas, ministrei uma masterclass, e eu aproveitei esse exemplo aqui. Ele está um pouco desatualizado, mas serve um pouco para mostrar para vocês. Em relação à visão computacional, além do sistema que eu desenvolvi... Opa, deixa eu ver se dá para...
Esse foi o sistema que eu desenvolvi, né, de visão computacional, para identificar a sonolência através do threshold dos olhos e da boca, e também o reconhecimento facial para ativar ou não ativar o start ignition dos caminhões. E também teve identificação de objeto, para quando o motorista estivesse utilizando alguma coisa que pudesse acabar distraindo ele no volante. Aí também tem outras funcionalidades de detectar a presença do motorista, a inclinação da cabeça dele, e até também agora uma feature de identificação se ele está utilizando ou não o cinto de segurança. E a gente tem outros trabalhos relacionados à visão computacional. Um deles é a identificação de fusível na montagem do caminhão, assim como nos veículos tem um painel ali de fusível, né, certinho ali com as tensões, e hoje, como é feito a verificação? Os colaboradores fazem a montagem e é necessário uma pessoa vir com uma imagem e fazer um cross-check para ver se o fusível está na posição correta. A gente tem tentado desenvolver uma solução em que é só apontar uma câmera e dar um ok para as posições que estão certas. Outro projeto que não está aqui é em relação à identificação de elementos de fixação. Durante a linha de montagem do veículo, existem diversos elementos de fixação. Parafuso, clipe, rebite. Conversei com o pessoal ali envolvido na montagem, o pessoal de logística, tem em média assim, 12 mil elementos de fixação diferentes. O que acontece? Os colaboradores pegam esses elementos de fixação, utilizam o carro e depois eles acabam descartando, desovando em um carrinho que circula toda a área de montagem. E no final do ano existe um monte de elemento lá, como são elementos muito pequenos, não tem part number, é difícil colocar de volta no lugar. E o que a montadora faz, o que os módulos preferem fazer? Scrapear, descartar. E a gente tem visto que isso tem dado um custo em torno de 300 mil reais por ano. Então, a gente tem também desenvolvido um modelo que consegue identificar cada um dos elementos de fixação para depois conseguir recolocar ele de volta no lugar. Outro trabalho que a gente está fazendo, um sistema de recomendação. Isso aqui é um documento que os analistas têm que ler para entender a composição do veículo. Aí tem 15, 30 páginas, e normalmente um analista fica 4 horas ou até o dia inteiro analisando isso daqui para ver a montagem ideal do caminhão. A nossa proposta hoje é conseguir fazer um LLM que consegue ler todas essas informações aqui, a gente fazer um processamento, porque algumas informações vêm quando está com cedilha, com tio, né, que não é comum no alfabeto inglês, fazer um tratamento para corrigir com LLM, depois utilizar, não sei, talvez um BERT aqui que a gente estava pesquisando utilizar, para a gente conseguir buscar essas informações aqui dentro de uma base de dados de um Excel e ele trazer a configuração de PR, a configuração do veículo mais adequada. Outro projeto também interessante, que até vai de encontro com a aula de hoje, de manutenção preditiva, onde a gente tem tentado estudar o comportamento do veículo em relação à manutenção, lona de freio, troca de óleo, pastilha, e considerando a quilometragem, tempo e o combustível utilizado no caminhão e também a aplicação dele para a gente conseguir estimar quando que é o momento ideal do motorista parar e fazer a troca de óleo e também conseguir prever quando vai ser necessário fazer uma manutenção. Parar um caminhão hoje, dependendo da carga, é 12 mil, 10 mil reais. E às vezes o motorista para fazer uma manutenção preditiva, onde talvez o veículo pudesse ter condições de andar mais. Então a gente tem tentado utilizar essas features, talvez eu consiga até explicar mais durante a aula, para tentar prever o momento ideal de fazer essa troca. Algo interessante também na indústria, na sala de aula a gente utiliza muito Kaggle, né, aquela base de dados muito bem estruturada. A gente utiliza Python porque o volume de dados também não é tão grande. Eu adoro a comunidade open source, só que quando a gente entra na indústria, acaba encontrando alguns desafios, principalmente em relação à segurança cibernética e também a poder computacional das máquinas. Então, a gente tem que acabar recorrendo a alguns software pagos. Eu até recomendo vocês, quando tiverem a oportunidade, de darem uma pesquisada um pouco mais aprofundada nisso, se vocês tiverem interesse em seguir nessa área aí de programação de ciência dos dados. E algumas ferramentas que são muito interessantes, que a gente acaba utilizando muito, são os recursos da AWS, principalmente o SageMaker e o Bedrock, e também alguns recursos como o do software do Alteryx, que é muito bom para fazer manuseio e análise de dados, até tem uma toolbox interessante para você fazer modelagem nele. E dentro disso a gente também tem, lá em São Paulo o pessoal tem utilizado, já tem até um modelo bem desenvolvido para fazer análise de mercado, a tendência de sazonalidade de compra e venda de caminhão.
A gente tem desenvolvido alguns chatbots, a gente foi até na Inatel, ali em Santa Rita do Sapucaí, para estudar um pouco mais a fundo sobre isso daí, para conseguir identificar, ler manuais, tanto manual de uso quanto manual de informação do veículo, de manutenção do veículo, para a gente conseguir alimentar uma LLM, conseguir fazer um chatbot e trazer as informações resumidas, assim como a gente faz com o chat GPT, literalmente joga as informações ali, um PDF, depois faz a pesquisa. Porque hoje, os manuais, pelo menos da Volkswagen dos caminhões, você tem que entrar no site, tem que digitar o número do chassi, que é um pouco grande, e depois ele vem um PDF enorme. Se o motorista, o dono ou o frotista tiver alguma dúvida, você não consegue fazer uma pergunta literal. Você tem que colocar uma palavra-chave, dar o Ctrl F ali, aí traz um monte de linhas que tem aquela palavra, mas se você formular a frase assim, fazer uma pergunta, muito provavelmente você não vai conseguir ter essa resposta. Então a gente tem tentado fazer um chatbot aqui com essas informações de manual do motorista. Novamente a gente acaba esbarrando na questão de cibersegurança, a gente está vendo isso com o pessoal da AWS, só que precisa de um pouco de gasto de energia aqui, porque como é pela contabilização de tokens, acaba podendo se tornar algo muito custoso, porque são diversas páginas, 500, 300 páginas, mas é algo que a gente está em estudo ainda. E algo que a gente tem feito agora, depois que eu saí do estágio, entrou um novo estagiário, então a nova tarefa dele foi conseguir desenvolver um assistente virtual offline embarcado no caminhão. Os veículos eles têm se tornado cada vez mais tecnológicos, ainda mais agora com todo o advento dos sistemas de ADAS, eles vão vir acompanhados com diversos sistemas de assistência ao motorista. E até mesmo informações como do manual, como eu citei agora, digamos que o motorista está andando e quer perguntar, quer ver, conferir alguma coisa em relação à calibragem dos pneus, se as funções estão ativas, se ele quer trocar uma configuração de tela do cluster do caminhão, e fazer a navegação ali no volante é um pouco perigoso, tem coisa que você nem consegue acessar enquanto está dirigindo, e no multimídia que vem embarcado no caminhão também é muito difícil. Então, por que a gente simplesmente não tem um assistente de voz embarcado no caminhão para conseguir fazer essas funcionalidades? Aí a gente tem um certo contato com a Inatel, que está desenvolvendo um aplicativo para controlar o caminhão, e a gente tem aproveitado, pegado carona com eles e também com os desenvolvedores do nosso multimídia para desenvolver o nosso próprio assistente virtual aqui embarcado no caminhão. A gente já tem algumas funcionalidades bem definidas, e eu acho que até o final do ano a gente deve ter algum avanço significativo nessa área. Então, esses aqui, antes de começar a aula, são só alguns exemplos que a gente tem visto, algumas iniciativas que a gente tem desenvolvido, pelo menos ali dentro da Volkswagen. Agora, deixa eu voltar na aula, né? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode me parar, pode me interromper, que eu volto na explicação, tá bom? Bom, vamos fazer... Eu vou dividir aqui em duas partes, a gente vai ver a parte de correlação e método de segmentação. Aí, quando chegar na parte de árvore de decisão, a gente dá uma pequena pausa aí, um intervalo, tá bom? Vamos lá. Digamos que a gente vive um cenário que está cada vez orientado por dados. Então, nada mais coerente do que uma disciplina de sistemas de apoio à decisão, onde a gente pode ver que tem se tornado fundamental para transformar grandes volumes de dados em informações que podem ser muitas vezes estratégicas. Na indústria automotiva, onde decisões rápidas e precisas impactam diretamente a eficiência, a qualidade e principalmente a segurança, esses sistemas eles são poderosos aliados para a gente conseguir algum progresso, alguma evolução. Então, ao incorporar a modelagem preditiva, é impossível, ao incorporar a modelagem preditiva, é possível, na verdade, a gente antecipar as falhas em componentes, como eu tinha citado ali, em relação à troca de óleo, à manutenção dos veículos, prever demandas também de mercado, como eu mostrei também um exemplo que a gente tem lá em São Paulo, que estamos prevendo a sazonalidade de venda do caminhão, e otimizar a logística, né, também relacionada à manutenção preditiva, quando o motorista deve parar para fazer a manutenção do veículo, fazer a troca de óleo, fazer o cheque das lâmpadas dele, por exemplo.
e até mesmo personalizar a experiência do consumidor com base nos dados de histórico, né? É o que a gente tem visto em relação ao assistente virtual que estamos desenvolvendo, para ver o que realmente é útil o motorista acessar via comando de voz. Então, técnicas como a análise de correção que a gente vai ver hoje ajudam a gente a identificar quais variáveis estão interrelacionadas, como a condição de operação, por exemplo, influencia no desgaste da peça, se é uma aplicação leve, se vai transportar alimento, se vai transportar equipamento, enquanto os métodos de segmentação, eles permitem dividir os clientes, no nosso caso, né, os veículos, ou até os processos da fábrica em grupos e comportamentos semelhantes, que ajudam a facilitar mais nas decisões e até deixá-las mais eficazes. Então, nesse contexto, vamos explorar como essas ferramentas se conectam e oferecem uma base robusta para apoiar decisões inteligentes, como aplicação prática, que vão desde da área de engenharia para o desenvolvimento do produto, até a área de marketing automotivo para aumentar a venda ou engajamento. Bom, vamos lá. Alguns conceitos importantes dessa disciplina, dessa análise de dados da manutenção preditiva. Um deles importantíssimo é modelo. O que é um modelo? Aqui a definição é uma representação simplificada da realidade para servir um propósito. Ele é simplificado com base em alguns pressupostos sobre o que é e o que não é importante para a finalidade específica, às vezes com base nas limitações, informações ou tratabilidade. Também nós podemos definir como um modelo matemático, uma função. Em data science, em ciência de dados, um modelo preditivo é uma fórmula para estimar o valor desconhecido de interesse. No nosso caso aqui, o alvo, né, que é a precisão. A modelagem preditiva é o uso de dados, algoritmos e métodos estatísticos, como também machine learning e mineração de dados para determinar as chances de resultados futuros ou desconhecidos com base em dados do passado. O nosso objetivo, o objetivo da modelagem preditiva é ir além de saber o que aconteceu. O objetivo é a gente conseguir entender o que acontecerá no futuro. Então, a gente olha para o passado a fim de resolver um problema que a gente sabe e às vezes também não sabe que pode acontecer no futuro. Passando para o próximo slide. E por que a modelagem preditiva? A análise criteriosa de dados, tanto internos como externos a uma organização, ela tem se tornado cada vez mais necessária, dada a escassez de tempo e a cobrança por agilidade e flexibilidade imposta pelo mercado na tomada de decisão. Quantas vezes a gente se deparou, não sei se vocês já são efetivos, fazem estágio ou são jovens aprendizes, mas é muito raro o momento em que surge alguma demanda ou alguma decisão que a gente tenha tempo para tomar ela. E o ideal, já que, no exemplo assim, em relação à fábrica, já que todas têm aqui um tempo considerável, a Volkswagen está aqui desde, se eu não me engano, 1996, é a gente conseguir olhar para o passado e conseguir tomar a decisão certa. Um dos problemas que a gente enfrenta hoje na indústria é justamente a questão de base de dados. Hoje a gente não tem uma base de dados, pelo menos nas empresas assim que eu vejo, não sei, talvez Land Rover ou Hyundai, Michelin, mas as empresas que eu conheço aqui têm uma base de dados muito mal estruturada quando tem uma base de dados. O que acontece é que a gente acaba perdendo esse conhecimento para formular e desenvolver e tomar uma decisão, e a gente acaba sempre deixando para o achismo. Muitas vezes a gente poderia ter uma base de dados bem constituída, mas talvez toda a questão assim, de não ter ainda um polo acadêmico, né, uma área acadêmica bem desenvolvida para essa área de engenharia de dados, banco de SQL, talvez isso acabe influenciando também. Aí, mesmo a gente vivendo em uma área, em um período de grande tecnologia, avanço de OpenAI, de AWS, a gente vê ChatGPT, Grok, Tesla, os carros da Chery também melhorando cada vez mais, só que a gente não consegue ver isso de fato na indústria.
pelo menos não na indústria que a gente trabalha aqui em nossa região, devido a esse problema aí de escassez que vai desde da parte de gestão e também a questão de qualificação acadêmica que a gente, infelizmente, não tem por enquanto na região. Então, o que acontece é que as decisões que a gente vem tomando hoje são todas bases em achismo, em pessoas que têm mais tempo de fábrica, de carreira para tomar uma decisão, ao invés da gente poder olhar para os preciosos dados que a gente tem à disposição. Aqui, vou explicar um pouco sobre o aprendizado supervisionado e uma aplicação bem simples, usando uma tabela aqui de pessoas com algumas features que a gente chama de atributos, para exemplificar. O objetivo do aprendizado supervisionado é ensinar um modelo a fazer previsão com base em exemplos já conhecidos. Para isso, nós utilizamos um conjunto de dados que é rotulado. Ele possui identificação, ou seja, com a resposta correta já informada. Nesse caso aqui, a gente vê essas linhas de nome, balanço, idade, se está empregado, e aqui esse write-off aqui, que é inadimplência. Todas essas pessoas da primeira coluna, elas possuem dados registrados, e no final a gente tem a variável alvo aqui bem definida para todos, porque isso aqui está no passado. De acordo com as informações de quem já está cadastrado, a gente tem esse resultado final. Ok. Nesse caso, a gente vai querer prever justamente essa coluna aqui, write-off, que é inadimplência, que é o nosso target. Se a pessoa vai ou não, por exemplo, dar um calote na empresa. Usando outras colunas de entrada, como vocês podem ver aqui, balanço, idade, se a pessoa está empregada. A gente utiliza como feature de entrada para esse vetor o balanço, a idade, se a pessoa está empregada. E, de novo, novamente, a gente quer prever a última coluna, que vai ser a saída, que é o rótulo, que é o write-off, se a pessoa está inadimplente. Esse modelo é treinado com esses dados para aprender os padrões que levam a pessoa a ficar inadimplente ou não. Depois disso, nós podemos usar esse modelo para prever o risco de inadimplência de novos clientes. Só que, novamente, explicando algo que eu acabei aprendendo mais na prática. Aqui está bonitinho, está lindo, todas as colunas estão bem preenchidas, tenho só poucas colunas, relativamente. Também é importante ressaltar que tem que ser algo simples para todo mundo conseguir entender, mas na vida real é muito mais complexo do que isso. Tá? Você vai pedir um banco de dados e às vezes você vai conseguir um PDF de uma foto que foi tirada, todo desalinhado, você tem que jogar para alguma IA que consegue converter de volta para texto. Aí quando você vai tentar fazer a leitura, isso daqui não está identificado como número, está identificado como string, você tem que fazer a conversão. Normalmente as colunas data também vem tudo com formato diferente, formato errado, hora errada. Aí você tem que fazer todo um trabalho aqui de cientista de dados, até de mineração de dados para conseguir estruturar. Mas vamos supor que isso daqui é um mundo ideal, onde a gente tem todas as colunas bem preenchidas e temos relativamente poucas variáveis para levar em consideração. Bom, vamos lá. A segmentação supervisionada é uma técnica usada para dividir um conjunto de dados em subgrupos, em segmentos, de maneira que os valores da variável alvo ou a variável de interesse, que a gente também pode chamar desse jeito, sejam diferentes entre os grupos, mas semelhante dentro de cada grupo. Em outras palavras, a segmentação leva em conta a variável alvo para fazer os subgrupos. Ela é útil para previsão porque acaba ajudando a entender como diferentes perfis se comportam em relação ao que queremos prever. Um exemplo bem simples é a questão dos estudantes da UERJ, né? A gente tem 3 cursos, mecânica, produção e química. E dentro dos cursos nós temos os estudantes, alguns meninos, temos meninas também, e a gente tem as faixas etárias de idade dentro desses grupos. Então, dentro das engenharias, nós temos outros subgrupos, pessoas que são de Resende, pessoas que são do Rio de Janeiro, pessoas que vieram de outro estado. Aqui, voltando à segmentação supervisionada, um exemplo com foco na variável alvo aqui, o write-off, que é inadimplência. Imagina que
você tem dados de cliente com as seguintes colunas. Essas colunas você pode aplicar segmentação supervisionada para criar grupos de clientes com comportamento semelhante aqui dentro em relação ao write-off que é inadimplência. Vamos, por exemplo, o grupo 1, profissionais de meia idade, empregados, não sei, em Nova York, aí você pode ter o write-off médio de 5%. Ou então, um segundo grupo aí de jovens desempregados que moram em Miami, o write-off médio de 60%. E para que serve isso? Essa previsão mais precisa, quando um novo cliente entra no sistema, você pode ver qual grupo ele pertence e usar a média do grupo como base para prever a chance de inadimplência dele. Aqui, a seleção de atributos informativos. Quando nós estamos construindo um modelo preditivo, como, por exemplo, a gente vai explicar mais à frente uma árvore de decisão, nós precisamos escolher quais variáveis, ou também vocês podem chamar de atributos, ou em alguns locais vocês vão ver como features, realmente ajudam a prever a variável alvo, como a que a gente escolheu, né, você vai dar ou não calote. Esse processo ele é chamado de seleção de atributos informativos. Aí, como a gente consegue saber se um atributo ele é informativo? Um atributo é considerado informativo se ele ajuda a separar os exemplos em grupos diferentes valores para a variável alvo, né, o nosso target. Por exemplo, se a variável alvo é o write-off, que é o inadimplência, se ao dividir os dados por employed, empregado ou não, vemos uma grande diferença entre os grupos, aproximadamente, sei lá, 90% desempregado dão calote, mas só 10% dos empregados não. Então, a gente pode considerar que essa variável de employment, ela é muito importante para o nosso modelo. E como a gente consegue escolher um atributo entre muitos, né? A gente viu que tem idade, employed, tem balanço ali, que é questão de salário. Se nós temos diversos atributos, a ideia é testar cada um deles e ver qual vai ser o efeito, qual deles mais separa os dados em grupos, por exemplo, não sei, com comportamento diferente para a variável alvo. É uma das alternativas. E agora a gente vai entrar num item importante, que é a entropia. Quando nós queremos escolher um bom atributo para dividir os dados, nós precisamos de uma forma de medir a pureza, a precisão dele, de um conjunto de exemplos. Por exemplo, a entropia ela é uma medida usada para isso, né, para fazer essa medição. Ela vem da teoria da informação e mede o nível de desordem ou incerteza de um conjunto. A gente vê isso bastante em transferência de calor. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma entropia alta, o conjunto está misturado. Metade dos exemplos são sim, metade dos exemplos são não, ou seja, o conjunto é impuro. E uma entropia baixa, o conjunto está mais puro, ou seja, a maioria dos exemplos tem o mesmo valor para a variável alvo. Aqui a gente pode ver a fórmula de entropia, tem até um log aqui bacaninha, em que esse P1 é a proporção de exemplos com a classe 1. Por exemplo, se é sim. E o P2 é a proporção de exemplos com a classe 2, que é não. Um exemplo bem rápido aqui. Se todos os exemplos eles forem da mesma classe, por exemplo, todos forem sim, P1 igual a 1 e P2 igual a 0, entropia 0, conjunto 100% puro. Se a metade for sim e a metade for não, P1 0,5, P2 0,5, então a entropia vai ser 1 e o conjunto ele é puro. Como resultado é 1, o mais puro possível. E o ganho de informação. Quando usamos entropia em algoritmos como o de árvore de decisão que a gente vai abordar na segunda parte da aula, nós queremos escolher o atributo que melhora mais ainda a pureza após a divisão. Chamamos essa melhora de ganho de informação. Acho que vai ter até uma parte aqui que a gente vai explicar um pouco. GI, ganho de informação. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente.
em relação ainda ao ganho de informação, quando a gente usa entropia em algoritmo como árvore de decisão, nós queremos escolher o atributo que melhor tem a pureza dessa informação. Então, o que a gente pode tirar desse slide como exemplo? A entropia, ela mede a mistura, ou a impureza dos dados. E esse ganho de informação, G, que a gente novamente vai ver mais à frente, ele é usado para escolher o melhor atributo. Como a gente tinha explicado lá atrás, né, dentro de várias variáveis, você faz testes e escolhe a que melhor influencia o que mais influencia significativamente na variável alvo. E nós buscamos sempre fazer divisões que reduzam a desordem, né, que reduzem a entropia, ou seja, que tornem os grupos mais homogêneos possível. Aqui, novamente, a gente consegue ver um exemplo aqui, quando a entropia é zero, praticamente. A entropia, quando ela tem o valor 1, e a entropia, quando ela possui metade de cada um. Se todos os exemplos forem da mesma classe, por exemplo, se todos os exemplos forem sim, então o resultado da entropia vai ser zero, o conjunto é 100% puro. Se a metade for sim e a metade for não, então a gente vai ter uma entropia igual a 1, o conjunto mais puro possível. Aqui a gente pode ver um exemplo de entropia. Vamos supor que você tem um conjunto de 10 pessoas e quer analisar a qualidade de crédito, delas, né? 7 tem crédito positivo e 3 tem crédito negativo. Esses valores representam o quanto cada classe está presente no conjunto. Mas o que isso quer dizer? A gente vê esse cálculo aí embaixo. O valor da entropia deu 0,88. A gente calculou aqui a porcentagem de cada um, jogamos na fórmula que a gente viu aqui de entropia, e o resultado deu 0,88. Isso indica que o conjunto está misturado, mas com mais exemplos da classe positiva. Se todos fossem positivos ou todos negativos, a entropia seria zero. O conjunto é 100% puro. Se fosse 5, se a gente tivesse 5 aqui, fosse 5 ao invés de 7 e 5 ao invés de 3, a entropia seria 1, o conjunto seria totalmente impuro. A conclusão que a gente tem é que esse cálculo mostra o quão, entre aspas, desorganizado está um conjunto em relação à variável alvo. No nosso caso, a variável target, a variável que diz da inadimplência. Nesse caso, o tipo de crédito. A entropia de 0,88, que a gente viu aqui aproximadamente, né, no final, indica que ainda há incerteza, mas existe uma tendência mais forte para a classe positiva. Aqui agora a gente vai ver a parte de ganho de informação, GI. Primeiro ponto, o que a entropia mede? A entropia, como eu disse anteriormente, ela mede a desordem ou a impureza dentro de um conjunto. Ela consegue dizer para a gente o quão misturado está um grupo com relação à variável alvo. Por exemplo, o crédito da pessoa está positivo, o crédito negativo. Mas só indicar isso não é o suficiente. A gente precisa saber mais. Por exemplo, se usar um atributo para dividir os dados, essa divisão ajuda a organizar os dados. Ou seja, a divisão reduz a incerteza, a entropia? Será? A resposta para isso vem do ganho de informação, GI. O que é o ganho de informação? O que é o GI? A gente pode considerar como uma diferença entre a entropia antes e depois da divisão. A gente, por exemplo, vai utilizar aqui esse GI de pai e filhos, entropia do pai, e aqui embaixo e aqui do lado a gente utiliza a entropia do pai, a entropia e esses valores de pai e filho para calcular essa entropia. O que são pai e filhos? O conjunto original dessa divisão é o pai. Os subconjuntos criados pela divisão, com base em um atributo, por exemplo, a idade, se está empregado, o balance, são os filhos. Cada filho tem a sua própria entropia. Por que precisa ponderar? Nem todos os filhos têm o mesmo número de exemplos. Por isso, a entropia de cada filho é multiplicada pela proporção de exemplo que ele pode representar. Por exemplo, se um grupo de filhos tem 6 dos 10 exemplos,
6 dos 10 vai dar 60%. Sua entropia, ela conta mais do que com um grupo com apenas 2 exemplos, que seria 20%. A gente pode ver exemplo prático disso na indústria. Por exemplo, imagine que a gente quer prever a inadimplência de financiamento de caminhão ou de financiamento de carro. Se dividirmos os dados por empregado versus desempregado, isso reduz bastante a entropia, a desordem. Então, o atributo emprego nos dá um alto ganho de informação e é útil para prever o risco de inadimplência, né? Faz todo sentido, né? Se a pessoa está empregada, porque a gente imagina que a pessoa empregada, ela vai ter um salário, ela vai ter um pagamento. A pessoa desempregada não vai ter, então o risco dela não conseguir pagar, dela cumprir um compromisso é maior. A gente, olhando esse exemplo aqui de população, deixa eu dar uma lida aqui no texto, a gente tem um conjunto, como vocês podem ver aqui, de 30 exemplos pertencentes a duas classes, né? 16 aqui mais 14, a gente tem a bolinha azul e a estrelinha. Vamos fazer um cálculo de entropia aqui com um conjunto de pai e filhos antes da divisão. A gente tem aqui os valores aqui de P versus o log de P2 aqui, mais esse P com essa letra grega, vezes o log de 2. A gente fez a substituição aqui dos valores, 53, 9, 47, 11. Chegamos nesse resultado de 99. 99 é muito impuro, né? Então, a entropia do conjunto pi, beleza. A gente considera agora a questão do saldo, menos de 50 mil, mais de 50 mil, faz novamente as substituições aqui do log para levar em consideração, e a gente consegue encontrar esse cálculo de GI aqui em 0,37. Bom, a gente dividiu o conjunto por um atributo de saldo, né, menos 50 mil, e a gente teve o GI, que é o ganho de informação, entropia de pai e filho, chegamos ao resultado de aproximadamente 0,37, mas o que diz esse número em relação ao ganho de essa informação de 0,37? Isso significa que a divisão por saldo menor do que 150 mil foi útil. Ela reduziu significativamente a incerteza da entropia. Antes a gente tinha um valor de 99, depois a gente conseguiu um valor de 37. Antes da divisão, os dados eles estavam muito misturados. Depois da divisão, os grupos ficaram mais organizados internamente. Portanto, o atributo saldo tem um valor preditivo e pode ser usado para ajudar a prever a classe círculo ou estrela que a gente viu aqui, para vocês verem como é importante levar em consideração, por exemplo, depois a Fiat Balance, né, que é o saldo, para conseguir diminuir a entropia. Agora, no exemplo 2, se a gente analisar aqui, por exemplo, esse resident próprio, rent que é alugado ao outro, ajuda a prever a variável alvo como crédito positivo ou negativo, né, em relação à residência da pessoa. O que sabemos da entropia do conjunto pi antes da divisão? O valor da entropia aqui, a gente viu que é 0,99, que é muito impuro. Os dados estão muito misturados. Após a divisão pelo residence on, a gente tem um valor de 0,54. Se a gente utilizar o rent, que é o de aluguel, vai para 0,97. Se a gente utilizar outro, vai para 0,88. No final, o resultado do GI, do ganho da informação, é de 0,13. Mas o que significa esse 0,13? É que é bem baixo. Isso quer dizer que se a gente dividir os dados com base no atributo residência, não ajudou muito a organizar ou limpar os dados com relação à variável-alvo. Mesmo após a divisão, os subgrupos ainda estão quase tão impuros quanto o grupo original. Olha o valor deles, né? 97, 98, então não ajudou tanto. O que a gente pode ter de conclusão em relação a utilizar essa Fiat? O atributo residência, ele não é muito informativo nesse caso. Ele não é uma boa escolha para ser o primeiro critério de divisão. Vocês viram que os valores novamente ficaram muito altos.
em uma árvore de decisão, por exemplo. Provavelmente há atributos melhores que trariam maior redução de entropia, ou seja, maior ganho de informação ou do GI. Bom, o Vahid, posso dar um intervalinho? Ih, minha câmera estava desligada. Porque, tá bom, 10 minutos é o suficiente. Ok, positivo. Vou aqui beber uma água no banheiro rapidinho. Opa, opa. Ah, ok. Não, tá certíssimo, professor. É muito importante você ter um senso crítico, uma análise mais profunda para, no fim das contas, você não ser só qualquer um, entender o que está por trás do modelo para conseguir selecionar o que mais significa, o que é mais sensível. É importante ter essa análise crítica e entender o que está funcionando por trás dele para depois você utilizar ele ou tentar outra abordagem. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, agora a gente vai entrar na parte de árvore de decisão, segmentação supervisionada com a parte de árvore de decisão. Esse tipo de modelo funciona como um processo de perguntas e respostas, bem intuitivo, como está aqui na imagem, onde cada pergunta ou segmenta ou divide os dados com base em um atributo que ajuda a prever a variável alvo. No nosso caso, lembrando mais uma vez que da pessoa ser inadimplente. A gente pode ver aqui, sempre em azulzinho, o que é inadimplente. E o que é segmentação supervisionada? É o processo de dividir os dados em grupos de segmento, em grupos ou segmentos com base nos atributos que são relacionados diretamente à variável que a gente quer prever. No nosso caso, mais uma vez aqui, o write-off, inadimplência. Ou seja, cada divisão tem como objetivo aumentar
a pureza do grupo final, sempre deixando ele mais isolado, mais puro. Dentro de cada grupo, os exemplos devem ser mais parecidos com relação ao comportamento da inadimplência. A árvore de decisão, ela vai fazer pergunta aqui que a gente está vendo, por exemplo, em relação ao saldo bancário. Né? Aqui a gente vê na raiz se a pessoa é empregada. Beleza, que sim, e aqui a classe dela é inadimplente. Não, vamos ver o saldo dela. Vamos considerar um saldo que, sei lá, um salário menos de 50k, um saldo maior do que 50k, é inadimplente. Aí vamos fazer mais uma divisão. Vamos levar em consideração a idade, menos de 45 anos, mais de 45 anos. E assim vai. A gente vai ver mais à frente os métodos de parada também. Bom, o que são as árvores de decisão? As árvores de decisão são modelos que tomam decisão a partir de uma estrutura de árvore, onde cada nó faz uma pergunta sobre um atributo, né? Aquele que a gente tinha visto, por exemplo, menos de 50 mil. E os dados, eles são divididos com base nas respostas. Eles podem ser de dois tipos principais. A árvore de classificação, usada quando a variável alvo ela é categórica, como, por exemplo, o inadimplente, sim ou não. Aprovado o crédito, sim ou não. A gente pode ter um exemplo automotivo, não sei, para prever se um cliente vai ou não pagar o financiamento que fez de um caminhão, de uma frota de caminhão, com base nos atributos como idade, a renda, e o tempo de empregado, ou o tempo que ele tem um CNPJ. A árvore de estimativa de probabilidade é uma árvore, é uma variação da árvore de classificação, onde, em vez de dizer apenas sim ou não, dessa resposta, 1 ou 0, o modelo também pode fornecer a probabilidade de um resultado. Exemplo, se o cliente tem 80%, 70% de chance de ser inadimplente. E a árvore de regressão é usada quando a variável alvo é numérica contínua, como, por exemplo, o valor estimado de um veículo, o tempo até o próximo serviço de manutenção, a quantia que o cliente provavelmente deixará de pagar. A gente tem também outros exemplos, não sei, estimar o valor de revenda de um caminhão com base na quilometragem, no ano, na marca dele, se as manutenções foram feitas todas em autorizadas. E a gente também tem a indução de árvore de decisão. Esse é o nome técnico do processo que constrói a árvore de maneira automática, com base nos dados da variável alvo. Esse processo ele é chamado de segmentação supervisionada porque nós estamos guiando a segmentação dos dados com base em rótulos que a gente conhece. Por exemplo, se a pessoa pagou ou não. A árvore ela aprende como dividir os dados para prever melhor esse rótulo. E por que essa árvore de decisão são tão populares? Eu até chamo de árvore de decisão, mas a gente está tão acostumado em falar de Randall Forest, que é um pouco mais difícil pronunciar árvore de decisão depois de tanto tempo acostumado com Randall Forest. Por que as árvores de decisão são populares? Bom, porque elas são muito intuitivas, elas parecem sim, são praticamente decisões humanas. Se a renda é maior do que 2 mil, se a renda é menor do que 2 mil, alto risco de inadimplência. Elas são fáceis de interpretar, como a gente viu ali, literalmente arvorezinhos, quadradinhos, é ideal para áreas como venda, crédito, também compliance, eu já vi utilizar isso na Volkswagen. Elas são visuais, que é uma parte muito importante quando você vai explicar, e até mesmo para você entender, você pode mostrar um fluxograma e todo mundo consegue entender, como a gente viu ali os quadradinhos indo para a esquerda ou indo para a direita. Na indústria automotiva, elas podem ser usadas para classificar o risco da inadimplência do cliente, estimar a probabilidade de cancelamento de contrato de serviço de manutenção, prever o valor de revenda de veículos, né, não se basear só em tabela FIP, né, ou talvez considerar também a aplicação, quem é o cliente, segmentar campanhas de marketing com base no comportamento de compra dos clientes, né, de acordo com, não sei, a temperatura, de acordo com a estação do ano aqui no Brasil,
Em outros países é diferente, porque as estações têm a periodicidade certinha. Então, a gente consegue ver diversas aplicações para a árvore de decisão e todos esses tipos aqui de variedades de árvore de decisão. Bom, o resumo do processo de construção de uma árvore de decisão. Ele é um processo até uma frase, eu acho que de algum conquistador, de algum imperador romano, que é dividir para conquistar. A ideia é começar com todos os dados, todos os dados juntos, todas as informações juntas, e ir dividindo em grupos menores, como na UERJ, na Faculdade de Engenharia. Dentro da Faculdade de Engenharia, a gente tem 3 cursos, e dentro de cada curso, a gente tem alunos que são de Resende, alunos que são do Rio de Janeiro, e por aí vai. E dividindo em grupos menores de forma inteligente, para que os grupos que fiquem mais puros em relação à variável que a gente está tentando prever. No nosso exemplo anterior, né, a questão da inadimplência da pessoa. Cada etapa de escolher ou não escolher o atributo. O algoritmo, ele testa todos os atributos possíveis. Isso é legal na parte de programação, não sei qual biblioteca o professor Varride vai utilizar, porque no nosso mundo, assim, não existe programação, imagina ter que fazer todos esses cálculos à mão. A gente tem hoje bibliotecas mais otimizadas, o MEF e também o Scikit-learn, que podem fazer isso. Ele escolhe aquele que gera os grupos mais puros, ou seja, os grupos onde a maioria dos exemplos pertencem à mesma classe da variável-alvo. A pureza, ela é medida utilizando a entropia que a gente explicou ali atrás, e o GI, né, que é o ganho de informação. E a divisão recursiva, depois da primeira divisão, cada grupo, né, ou filho também, como a gente explicou anteriormente, vira um novo subgrupo a ser dividido. E o processo ele continua recursivamente, ou seja, até repetir dentro de cada um dos grupos. E a pergunta, quando parar de dividir? Quando eu paro de fazer essa divisão aqui, em relação à minha variável target? Eu paro de dividir de acordo com 3 cenários do algoritmo. O grupo é puro? Todos os exemplos do grupo têm o mesmo valor da variável. Por exemplo, todos os inadimplentes, ou todos são inadimplentes, ou todos são adimplentes. Não há mais atributo para dividir, a gente já dividiu em todas as categorias ali, de idade, salário, gênero, ou não sei, até bairro também, já usamos todos os dados disponíveis, aí não tem como continuar mais, até que esse exemplo aqui a gente tinha poucas colunas, tinha poucas features para isso. E também a gente pode ter uma parada antecipada, às vezes é melhor parar antes, para evitar o excesso de divisão, o que pode levar ao overfitting. O overfit é quando o modelo se adapta demais aos dados e perde a capacidade de generalizar, quando você vai testar com outros dados que não estavam ali no treino. Esse último ponto, ele pode ser mais aprofundado adiante, né? A gente vai falar um pouco mais dele adiante, quando retornarmos aqui a essa questão mais para frente. Bom, o que a gente pode ter de conclusão? A árvore de decisão ela é construída passo a passo e busca dividir os dados de forma que os grupos fiquem cada vez mais homogêneos. Com relação à resposta que queremos prever, é como um processo eu gosto de comparar como se fosse um processo de filtragem inteligente, que aprende com os dados para tomar decisão mais certeira. A gente vai dividindo, vai filtrando as informações até todas ficarem bem uniformes e ficar mais homogêneo. Aqui a gente tem um exemplo bem simples aqui de árvore de decisão aqui. A gente tem as pessoas aqui, vamos supor que isso aqui são avatares bem simples aí que crianças desenham, ou também a gente pode desenhar assim, né? Eu não sei desenhar muito melhor do que isso. Aqui a gente tem só os bonequinhos com o corpo retangular. E aqui a gente tem os bonequinhos com o corpo oval. Ok, aqui vocês podem ver, todo mundo aqui tem o corpo retangular, e aqui todo mundo tem o corpo oval. E a gente consegue fazer mais uma divisão aqui dentro. A gente pode dividir todos que têm o corpo retangular e são brancos. E aqui a gente pode dividir também todos que têm o corpo retangular, mas estão em escala cinza, são mais escuros, são pintadinhos aqui. E a gente pode dividir aqui também da mesma maneira. Retangular, aqui, pegamos os 2 grupos e dividimos.
subdividimos. Em relação ao corpo oval, o que nós temos desses grupos aqui? O que é o corpo oval com a cabeça quadrada e o corpo oval com a cabeça redonda. A gente pode ver aqui também, ó, tem aqui embaixo, um está em escala cinza, ainda, não chegamos nessa divisão ainda, mas um está em escala cinza, o outro está branco. E a gente pode fazer a divisão além do corpo, né, de ser retangular, de ser oval, a gente também pode dividir ele pela cor. Retangular que não é pintado e o retangular que ele é pintado. E em relação à cabeça também aqui, que é quadrada ou uma cabeça redonda. A gente pode definir isso como mais um grupo de segmentação, de divisão. Bom, e para fazer uma estimativa de probabilidade, mas o que é? Em vez de simplesmente a gente dizer sim ou não, inadimplente ou adimplente, só esse, digamos, esse 0, 1, o modelo ele pode fazer, pode dizer qual a probabilidade de algo acontecer. Por exemplo, ao invés de dizer este cliente vai ser inadimplente, o modelo pode dizer há, sei lá, 93% de chance a 83% de chance dele ser inadimplente. Essa estimativa é mais informativa, especialmente quando lidamos com situações incertas ou raras, né? Talvez, por exemplo, um gerente de banco, ao analisar, ele não queira ver apenas se é 0 ou se é 1, ele quer ver uma probabilidade matemática, 60%, 70%, 45%. Vamos fazer uma análise de pessoa, de crédito, vamos ver as circunstâncias que está envolvida. Então, talvez seja mais interessante a gente ter um número mais redondo, mais informativo. E por que isso é útil? Porque isso nos ajuda a tomar decisões com base em risco. É muito útil quando estamos lidando com, por exemplo, eventos raros, como fraude, que nem sempre vai ser certo 0 ou 1, sim ou não, vai ter uma probabilidade. A falha em veículo, não sei, o meu, por exemplo, começou a fazer um barulhinho assim do lado do motorista. Quando eu ligo ele, seguro a embreagem, ele começa a fazer uma vibração estranha, alguma coisa começa a bater. Eu não sei se foi a luz de neblina que eu quebrou, na verdade, eu tirei lá os caquinhos dele, não sei se alguma coisa deve estar batendo ali, ou se é algum equipamento que ficou frouxo aí. Esse mês eu fui para São Paulo, fui para Nova Friburgo, alguma coisa pode ter desgastado ali, pode ter soltado. Eu vou andar com o veículo, mas ou vai dar falha ou não vai dar falha, talvez não tenha interessante, mas assim, ele tem 30% de dar falha. Aí eu falei, a possibilidade é baixa, 25%, 15%, então eu vou continuar indo. Ah, não, a possibilidade é 80%, 85%, já é uma probabilidade mais alta, então eu tenho que levar alguns fatores em consideração, se eu vou ou não vou, se vai valer a pena. O exemplo que a gente teve, por exemplo, de inadimplência em apenas uma pequena parte da base de clientes, se você quer tentar estimar isso daí. E como eu calculo a estimativa de probabilidade? Imagina que em grupo de pessoas, N são da classe que queremos prever, né? E esse N aqui são a classe que nós queremos prever. Por exemplo, inadimplentes. E M são... e M não são, no caso, né? São adimplentes. A gente pode utilizar aqui esse método esse PC aqui, que é um método simples de frequência, né? N mais N. Se nós temos 4 pessoas inadimplentes, 6 são adimplentes. Se a gente fazer a divisão aqui, cálculo bem simples, 0,4. Mas a gente também pode fazer uma correção de Laplace para ter uma suavização, para ter mais casas decimais, não sei, para ficar mais preciso. Às vezes, nós temos poucos exemplos e a estimativa fica muito extremista, ou talvez até mesmo errada. Por exemplo, se n igual a 0, a probabilidade vira 0 no final, né? O que pode não ser realista. Então, a correção de Laplace, ela visa suavizar
esse cálculo para a gente evitar a estimativa de 0 ou 1, assim, redondo, né? Vamos utilizar o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente vai colocar a correção de Laplace aqui, bem intuitivo, mais 1 no numerador e no denominador menos 1, e no final fazendo os mesmos cálculos aqui, 4 mais 1, 5, 10 mais 2, 12, a gente vai ter um valor de aproximadamente 0,42. Ou seja, com essa correção simples, damos uma pequena margem a mais de segurança para que o modelo não fique muito confiante com poucos dados. Então, o que a gente pode ter de resumo? Estimar a probabilidade é mais informativo do que só dar uma resposta de sim ou não, 1 ou 0. A estimativa básica é feita de acordo com frequência. E aqui, como a gente viu, a correção de Laplace, ela ajuda quando nós temos poucos dados, e queremos evitar valores extremos. É especialmente útil para eventos raros, como falhas, fraudes, ou até mesmo esse caso aí que a gente viu de inadimplência. Bom, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Vahid, eu tentei deixar o mais simples possível, não consegui acompanhar as outras aulas, então, pelo que eu vi, até eu peguei um exemplo do seu slide anterior. Não sei se faltou aprofundar mais alguma coisa, entrar mais na parte matemática ou na parte de biblioteca de Python. É. Uhum. É. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Opa. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é que, tipo assim, eu estava estudando um pouquinho de machine learning
Eu queria entender qual que é a diferença da gente pegar uma árvore de decisão e ficar separando até a entropia ser a menor possível para um modelo de clusterização. Um usa o outro, no caso, uma clusterização ela faz isso que a árvore de decisão faz, ela vai separando até que a entropia seja mínima. A aplicação de clusterização a gente costuma utilizar quando não tem dados rotulados, né? Costumo mais utilizar nessa aplicação. Mas também eu acredito que a gente tem que ver como está estruturada a base de dados, como estão divididos os dados, para a gente ver qual que seria a melhor aplicação de árvore de decisão ou então o método de clusterização. No Livre tem alguma aplicação, Varride? Vocês utilizam para algum projeto? Clusterização? Clusterização? Não, acho que não fui eu, não. Não, não. Uhum. Exatamente, exatamente. Entendi. Entendi. Não, mas eu consegui entender bem, professor. E eu acho que o principal, Varride, é a questão do rótulo, sabe? Quando você tem a variável alvo, você utiliza mais árvore de decisão. Quando você não tem a variável alvo, aí você usa a clusterização. Você quer prever se algo vai acontecer, eu utilizaria árvore de decisão. Eu tenho rótulo, Entendi. árvore de decisão. Agora, se eu, por exemplo, eu quero segmentar esses clientes que a gente viu ali que tem perfil separado, utilizo a clusterização. Não tenho a variável alvo, target, que no nosso caso era a inadimplência, eu utilizaria a clusterização. Eu quero entender quais variáveis influenciam em algo, aí eu utilizaria a árvore de decisão. Agora, se você quer, por exemplo, encontrar padrões que são escondidos, aí eu utilizaria a clusterização. Não, entendi, entendi. Não, tá tudo bem.
Uhum. Pô, achei interessante.